Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série de integração de bases de dados agrícolas e nós estamos trabalhando na quarta semana, agora com a integração de uma linguagem de programação com o banco de dados, né? Então, evoluímos passo a passo, fazendo uma requisição para a criação de tabelas, fazendo requisição para interagir com os dados, né? Consultando dados, inserindo dados. Na sequência, nós integramos uma API, né? Então a API do Copérnicos, lá para consumir dados do satélite Sentinel, e os dados vindos de lá, então nós fizemos um exemplo consumindo NDVI, e esse NDVI sendo inserido no banco de dados centralizado, né? Então agora o próximo passo é interagir com os dados então, armazenados nesse banco de dados. Demonstrar aqui como que nós podemos obter esses dados espaciais, né, e formatá-los, prepará-los para que possam ser utilizados com alguma técnica de aprendizado de máquina. Então, por exemplo, um agrupamento de dados. Então, nesse exemplo prático, né, eu vou demonstrar esse processo. Consumir da base de dados, transformar os dados, prepará-los e gerar um agrupamento de dados com caminhos e depois visualizar este agrupamento. Então, para o nosso exercício, nós vamos fazer essa pipeline, né, um processo que visa conectar com o banco de dados, né, o que nós estamos trabalhando, o banco de dados Supabase, PostgreSQL, que está lá no Supabase. Nós vamos executar as consultas SQL, vamos carregar dados, os resultados no Pandas, em data frames do Pandas, e gerar um dataset para trabalhar com machine learning, né? No caso aqui, um agrupamento de dados. Então, seguindo o nosso fluxo de trabalho, eu disponibilizei um notebook, tá? Então, um arquivo que você pode importar no Google Colab, e que é esse que eu estou demonstrando, né? Então, você pode importar lá, fazer as alterações necessárias para conexão com o banco de dados, usando suas credenciais. Então, você conseguirá executar todo esse procedimento, ok? Então, veja só. O primeiro passo será a importação das bibliotecas de trabalho, as bibliotecas necessárias para obter os dados do banco de dados, prepará-los, transformá-los, né, fazer algumas interpolações que nós vamos fazer nesse processo, normalizar e, por último, realizar o agrupamento de dados. Então, você pode executar essa célula, tem o botão aqui, o executar. Então, o primeiro passo é importação. Tá? Então, está executando. Assim que finalizar a importação, ok? Aqui, bibliotecas importadas, nós vamos fazer a conexão com o banco de dados. Tá? Então, verifique a sua credencial de acesso, tá? Se ela está ok. Você vai precisar adaptar, eu disponibilizei no notebook a credencial de acesso ao meu banco de dados. Mas provavelmente você não vai conseguir acessar porque talvez eu já tenha desativado, ok? Mas então você vai abrir seu Supabase e copiar as suas credenciais. Então perceba que este exemplo, diferente dos anteriores, ele utiliza uma outra URL de conexão, tá? Então outro formato, porque nós vamos utilizar uma outra biblioteca de acesso ao Postgre pelo Python. Então esse formato aqui é o que você vai seguir, ó. Então você vai colocar assim, ó, Postgre, aqui o nome da biblioteca principal ali, né, que é utilizada para fazer a conexão. E essa URL ela vai seguir uma lógica, tá bom? Então eu vou explicar aqui o que você vai precisar mudar. Ó, veja só que depois do barra tem uma palavrinha postgres.yh e vai ter dois pontos, certo? Essa primeira parte é o nome do usuário. Então você vai pegar o seu nome de usuário e colocar aqui. E aí tem os dois pontos. Opa, mudei aqui a ordem. Depois dos dois pontos, até o arroba, você tem a senha. Então essa é a tua senha. Então copia lá e cole ela aqui. Depois do arroba, certo? Começa ali, ó, AWS-1 e vai até o .com. Esse bloco aqui refere-se à URL, né, onde seu banco de dados está hospedado. É o host que vai aparecer lá no Supabase quando você procurar. Então aqui, ó, depois do arroba até o próximo dois pontos, ok? Então esses dois pontos, depois dos dois pontos nós temos a porta.
Então, o porta aqui provavelmente não vai mudar, é o 5432, a porta padrão do PostgreSQL. E depois do barra, nós temos o nome do banco de dados, que é Postgres, certo? Então, nós não vamos mexer nisso aqui, provavelmente de vocês vai ser igual. Então, 3 coisinhas que vocês precisam mexer. Aqui o nome do usuário, a senha e verificar aqui o host, onde o banco de dados está hospedado. Perfeito? Confiram isso, depois de conferido, você pode clicar no executar para criar a conexão com o banco de dados. Então aqui nós temos o resultado, ó, a conexão com o banco de dados foi estabelecida com sucesso. Perfeito. Próximo passo, pessoal, depois de feita a conexão, nós vamos fazer uma consulta no banco de dados, filtrando os dados por talhão, nome de atributo e um período. Então nesse bloco de código, tá, nessa célula de código, tem algumas variáveis definidas para ser utilizadas no script mais para frente. Então, temos 4 variáveis. Talhão ID, tipo de atributo, nome, data início e data fim. Certo? Então, eles estão aqui, ó, talhão ID. Você vai informar aqui qual que é o ID do talhão de interesse. Tá? Como eu só tenho um armazenado, então o ID dele vai ser 1. Okay? Se você tem 20 talhões, então você vai pegar e colocar o ID certinho do talhão que você tem interesse. Tipo de atributo, o nome. Então, o nome do atributo que vai ser filtrado, utilizado na SQL para fazer a busca. Então, eu quero NDVI. Tá? Então, tem que ser o mesmo nome que está salvo lá na tabela de atributo. Tá? Então, coloca certinho conforme está lá na tabela de atributos. Filtro por data. Então, eu quero que a SQL traga todos os conjuntos de dados com NDVIs armazenados entre 2025, janeiro, né, 1 de janeiro de 2025 até 30 de setembro de 2025. Então, se tiver armazenado lá no banco de dados, ele vai trazer. Aí nós temos uma consulta SQL, certo? Que vai trazer esses dados para a gente ver e exibir os resultados. Tá? Então, eu vou executar essa célula. Olha só, então a gente o SQL encontrou, né, os IDs 10 e 11 são NDVIs. Tá? Então lá no talhão norte, que é o ID 1, o atributo NDVI e a data. Esse aqui então está 10/1/2025, a data que foi inserido. Tá? Até no vídeo anterior nós inserimos esse NDVI e nós podemos utilizá-lo, né, até mesmo se... nós podemos até fazer uma brincadeira diferente, abrir o código do notebook anterior, colocar outro, né, buscar outros NDVIs para essa área. Tá? Então, se você quiser, abra o notebook 3 dessa semana e insira outros dados de NDVI. Muito bem. Seguindo a execução, nós vamos carregar os dados espaciais em data frames. Esse passo aqui serve para o seguinte: você vai localizar dentre esses resultados aqueles que te interessam. Então, no caso aqui, eu tenho 2. São 2 NDVIs do mesmo dia. Tá? Então, está lá como ID 10 e o ID 11. Perfeito? Então, nesse passo 4, nós vamos listar, né, eu vou colocar aqui em uma variável chamada IDs dados espaciais, o ID 10 e o ID 11. Ok? Então, se você tivesse outros NDVIs, quisesse colocar aqui, então tem 4 NDVIs, um de cada semana do mês de janeiro. Então, você pode colocar 1011,12,13. Então, conforme o ID que está no banco de dados, né? Então, depende muito de cada situação que foi cadastrado. Então, deixei essa lista porque eu vou fazer um agrupamento utilizando esses vários NDVIs que eu sinalizar, colocar o ID aqui. Muito bem. Então, alterando essa variável, nós vamos executar. Tá? E essa execução vai carregar os dados e converter em data frames. Então, se você descer um pouquinho aqui, ó, tem esse bloco de código que faz então essa conversão dos dados em data frames. Então, lembram lá que na tabela dados espaciais nós temos a coluna valores que armazena os dados em GeoJSON. Então, esses dados em GeoJSON são transformados em data frame. Então, é esse aqui,
esse aqui é o resultado, um print, né, como que ele fica. Esse aqui é o data frame dos dados espaciais de ID 10. Então tem lá a data de coleta, a longitude, latitude e o valor, tá? Para cada um dos pixels. Aqui foi dado um print, só os primeiros 5 valores de cada data frame. Tá? Então nós temos essa execução feita, carregada. Aqui deu um erro porque tem um exemplo que está buscando individualmente, ó, como que a gente pega o data frame de um ID específico, do ID 3. Só que eu não tenho o ID 3, é ID 10 e 11, então por isso que deu erro. Então vou mudar aqui então conforme o ID que foi retornado, data frame de ID 10. Então vou dar um play novamente. Tá? Então mostrou ali o data frame do ID 10, tá? O conjunto amostral de ID 10. Com esses data frames criados, retornados, cada um dos pixels sendo transformados em longitude, latitude e valor, né? Então, mais ou menos, se nós olharmos para o arquivo CSV, é como se ele tivesse um CSV, né? Então, longitude, latitude e valor, outro ID, aqui então essas colunas organizadas. O que a gente vai fazer agora? Na sequência, posso aqui gerar uma estatística dos dados, né? Então, esse bloco, essa célula, se você executar, você vai ver que é calculada algumas estatísticas descritivas, né? Média, mediana, vai ser calculado o boxplot e os histogramas dos conjuntos de dados selecionados. Então tem aqui, ó, estatística dos dados do ID 10, 11, para voltar um pouquinho, passei, de ID 10, certo? Quantos elementos tem, média, desvio padrão, tá? Então todos os valores de NDVI. Aqui o boxplot e o histograma, ok? Descendo as estatísticas do segundo NDVI, boxplot e histogramas. Muito bem, aqui um outro bloco de código, uma outra célula aqui, daí vai colocar os boxplots e os histogramas lado a lado. Então vocês estão aqui, você vai ver que, vai perceber que são iguaizinhos, porque na verdade o 10 e 11 é a mesma execução, do mesmo dia, então não tem a diferença. Tá? Então a gente poderia ter buscado uma data diferente, tá bom? Mas você pode fazer isso, buscar um NDVI de outra data, da semana seguinte, da semana anterior, para verificar, né? Então colocar nesse exercício. Muito bem, feita a análise estatística, visualizado o comportamento dos dados, você pode fazer a interpolação e agrupamento dos dados. Tá? Então, para fazer a interpolação, nós vamos precisar instalar uma biblioteca chamada PyInterpolate. Tá? Então, eu deixei aqui nessa célula a instalação pipinstall PyInterpolate. Então, depois de um tempo aqui, ó, instalou, certo? Já podemos seguir o próximo passo. Bom, eu coloquei um processo, uma etapa desses dados, né, que é o preparo dos dados para fazer o agrupamento de dados, que é a interpolação dos dados. Então, o objetivo dessa interpolação de dados, estamos aqui preparando para que outro algoritmo execute. Então, eu poderia ter um conjunto de NDVI, vamos dizer que o ID 10 que eu tenho ali, é um NDVI numa grade de 10 por 10, tá? Então, o tamanho de pixel 10 metros. E eu tenho um outro NDVI, tá, da semana seguinte, que foi obtido com a resolução de 5 metros. Tá? Então, eu tenho tamanhos de pixel diferentes, quantidade de pixels diferente. Né? Vou ter esses dois conjuntos de dados que eles precisam ser organizados para que o algoritmo consiga trabalhar. Okay? Então, como que a gente pode fazer isso? Usando uma interpolação de dados. Na interpolação de dados, existem vários métodos. Né? Então, inverso da distância, krigagem, vizinho mais próximo, tá? Trabalhar com média móvel, interpolação linear. Então, existem técnicas para isso. Eu selecionei neste exemplo uma interpolação pelo inverso da distância. A inverso da distância ponderada, que é o tal do IDW, certo? Então, essa configuração, essa interpolação por IDW é feita aqui por uma função que está definida nesse código, tá? Aqui, ó, IDW fast, então que faz a interpolação. Então, como que ela é feita? Essa interpolação, nós selecionamos um contorno, o polígono da área. Tá? Então, no caso aqui, ele vai buscar o polígono de um talhão, o talhão que tem o ID definido lá anteriormente, né, o talhão que nós estamos trabalhando. Vai ser buscado no banco de dados, preparados aqui, né? Então tem uma seção de preparação, alguns ajustes
aqui para que garantir que os valores, né, longitude e latitude sejam numéricos. Então, enfim, é feita toda essa preparação. E aqui tem uma seção que é Pixel Size 0.001. Então aqui é uma resolução apontando uma grade de aproximadamente 10 metros. Tá? Então, então vai ser utilizada para fazer essa grade padrão para que os dois conjuntos de dados, 2, 3, 4, assim conforme você selecionar, estejam todos na mesma resolução. Beleza? Então, Pixel Size. Se você quiser mudar, né, aumentar a resolução, né, então ou seja, diminuir o tamanho do pixel, você pode mudar por aqui. E aqui é a potência de ponderação do inverso da distância. Então esse algoritmo inverso da distância, ele usa um fator de ponderação. Então essa potência, ele significa o seguinte, que ele nesse cálculo de interpolação, ele vai dar peso para valores, para amostras que estão mais próximas do ponto a ser interpolada e menos peso para amostragens, né, valores que estão mais distantes do ponto a ser amostrado. Tá? Então, conforme o maior aqui o fator de ponderação, mais peso terá para os valores próximos do local a ser amostrado. Né? Então, se você deixar 1, todas as distâncias terão, né, todos os valores terão o mesmo peso. Então, essa configuraçãozinha, se você quiser trabalhar, né, modificar para ver o resultado, pode mexer aqui. Ok? Então temos a função de interpolação e na sequência um laço de repetição que vai fazer o processo de interpolação de todos os datasets, deixando no mesmo padrão, no mesma grade, e depois então faz o recorte dos dados interpolados, né? Então ele vai pegar, por exemplo, fazer um retângulo, uma grade retangular de um tamanho de pixel de 10 por 10 e depois interpolado é recortado pelos limites do polígono, né, do talhão. Então, feito o recorte, está pronto para trabalhar. Muito bem, vamos executar então essa célula. Perfeito, então retornou, interpolou os dados, né, então estão prontos aqui numa variável. Essa variável é para ser utilizada para o agrupamento. E na sequência, depois de interpolar, nós vamos fazer o agrupamento dos dados. Tá? Então, esse agrupamento, temos o código do agrupamento, utilizando a biblioteca sklearn. Né? Então, vamos utilizar aqui um método caminhos, tá? Então, para fazer o agrupamento dos dados. Então, nesse caso, o caminhos vai fazer um agrupamento com todas as camadas de NDVI selecionadas ali, os IDs que nós informamos. Então, você pode executar. Tá? Então, ao executar, fazer o agrupamento, já será mostrado um mapa agrupado. Né? Então, tem opção para informar, por exemplo, a quantidade de cluster. Então, nesse código, temos aqui nessa linha NCluster, por exemplo, 5 classes. Se você quiser modificar, quero fazer um agrupamento com 3 classes. Então pode mudar aqui, né? Então os dados são organizados, é feita a normalização dos dados, né? Então no caso aqui do NDVI, nós temos uma mesma escala, né? De -1 até 1. Mas se estivesse fazendo agrupamento com NDVI, mais o valor de altitude, né? Então outros tipos de variáveis, então, a altitude tem um valor muito maior do que o valor de NDVI. A escala dela é maior, né, da altitude, maior do que a escala de NDVI. Então, o ideal para isso, quando você está trabalhando com diferentes tipos, né, de dados, é fazer essa normalização, colocar todos eles na mesma régua. Tá? Então, na sequência, feito o agrupamento, e com o agrupamento pronto, né, nós extraímos para cada um dos pixels qual que é o grupo que ele pertence, e adicionado então as coordenadas geográficas novamente nos dados de agrupamento. Aqui é feita a visualização, então esse processo que a gente vê aqui embaixo essa visualização. Tá? Então aqui você pode encontrar, são prints dados ao longo do script, e um dos prints que nós temos é esse último aqui. Ó. Então mostrando o print do DF caminhos, um data frame com os dados do caminhos, então que contém o cluster que cada um dos pixels pertence, né, e adicionado a longitude e latitude já, e também os valores originais. Ok? Então temos lá
o cluster, a imagem. E, por último, nós podemos também utilizar a linguagem de programação para visualização interativa, né, desse mapa. Então, aqui em Python, coloquei um exemplo para vocês, o uso da biblioteca Folium. Tá? Essa biblioteca Folium permite visualizar os dados, né, como um mapa, como se fosse lá você tem o Google Maps, consegue ver os elementos. Né? Então, aqui vamos executar e os dados desse agrupamento já são mostrados lá na área de onde eles foram extraídos, né, feito o agrupamento. Então, aqui você pode aumentar, diminuir o zoom, né, consegue ver esses dados plotados na sua posição espacial. Tá? Então, um exemplo da parte mais dinâmica de trabalho com o mapa. Né? Então, daí personalizações. Aqui, por exemplo, o pixel o marcador está um círculo, né? Poderia ser mudado para quadrado. Então, dá uma melhorada nesse aspecto. Mas o intuito dessa aula era demonstrar o consumo agora desses dados armazenados no banco de dados, aquilo que a gente viu anteriormente, até chegar com preparo, né? Preparar, interpolar dados, normalizar e ter a visualização desses dados por meio de bibliotecas que forneçam a visualização de mapas, ok?